Olá, que prazer ter você conosco para continuarmos o nosso curso de discipulado. Hoje, na lição número 2, vamos falar sobre discipulado radical. Eu não sei exatamente qual é a visão que as pessoas passam por aí sobre o discipulado. Algumas pessoas acham que discipulado é dar estudos bíblicos. Eu costumo dizer que o estudo bíblico está dentro do processo do discipulado, mas o estudo bíblico em si, unicamente, isoladamente, não é discipulado. Apesar que eu confesso para vocês que a maioria das pessoas fazem discipulado, mesmo que elas não identificam essa palavra, ou não, mesmo que não identifiquem essa palavra. Eu coloquei aqui algumas palavras que têm que ver com discipulado. No discipulado há o ato de nutrir, a formação, o discipulado envolve o aspecto cristão, de crescimento. Para que haja um discipulado, há necessidade de haver um aprendiz. No discipulado nós temos fé, aprendizado, ensino, educação espiritual, mentoreamento e também o desenvolvimento deste aluno. Veja, uma coisa que eu costumo falar sempre é que muitas pessoas, quando dão estudo bíblico, elas estão interessadas apenas em fazer com que as pessoas se convençam daquilo que estão aprendendo ou daquilo que está sendo ensinado. O discipulado é diferente, ele envolve vários aspectos da vida da pessoa, como eu falei aqui para vocês: o nutrir, a formação, o crescimento, o mentoreamento, o desenvolvimento espiritual, a fé, o aprendizado, ou seja, vai envolver vários aspectos da vida humana, fazendo com que ela mude não apenas de pensamento, mas mude também de comportamento. Mas isso como resultado da compreensão, vamos dizer assim, né? Do entendimento de fato o que é que Jesus espera de cada um de nós. Foi feita uma pesquisa com um grupo de adventistas, aproximadamente 1.000 pessoas, ou talvez um pouco mais, no site pequenosgrupos.org.br. Vejam só as respostas que foram dadas quando a pergunta feita foi: qual a missão da Igreja Adventista? 4% das pessoas disseram que a missão era levar esperança a um mundo conturbado. 4% também disseram que a missão da igreja é anunciar as mensagens distintivas da igreja. 7% disseram que a missão da igreja é convidar pessoas para se tornarem membros da igreja de Deus na Terra. Interessante, não é? 14,7% disseram que a missão da igreja era discipular pessoas a um compromisso radical com Jesus Cristo. Interessante essa resposta, não é? 17,6% disseram que a missão da igreja é batizar o maior número possível de pessoas. Então, para essas pessoas, a missão é batizar. Finalmente, 45,6% das pessoas responderam que a missão da igreja é pregar o evangelho ao maior número possível de pessoas para que Cristo volte logo. No livro Igreja Essencial, na página 21, nós encontramos o seguinte: a missão da igreja tem sido vista como sendo a tarefa de pregar o evangelho ao maior número de pessoas para batizar a maior quantidade, a fim de que Cristo volte logo. E nós vimos no quadro anterior exatamente essa visão de que a missão da igreja é batizar pessoas. Mas a pergunta é: bom, nós devemos pregar para concluir a obra, para que ele venha, para salvar os perdidos? Bom, qual é de fato a missão da igreja? Então nós vamos apenas pregar para que Jesus volte ou nós vamos pregar para que as pessoas sejam salvas? E são duas coisas diferentes, obviamente. Porque se for apenas pregar, eu posso contratar pessoas e levá-las, ou pagar para elas pregarem, posso colocar programas para rodar em carro de som, etc. Mas a pergunta continua: qual a missão da igreja? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas interessantes que encontramos na palavra de Deus. Primeiramente, João capítulo 13, verso 15, está escrito o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estava falando diretamente aos discípulos e Jesus passou 3 anos e meio fazendo apenas uma coisa: discipulando. Então ele discipulava através do ensino, através do exemplo, ele conhecia os seus discípulos, ele andava com os seus discípulos, eles estavam sempre juntos. O próximo texto está também no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, quando nós lemos o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. Então ele nos deu o exemplo, fez o discipulado, agora ele está nos enviando para fazer exatamente como ele fez, enviado agora pelo Pai. Em João 14, verso 12, lemos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus está dizendo que nós podemos obedecermos a sua ordem e fazer coisas maiores ainda. Em Lucas 19:10, lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vejam que o que Jesus está dizendo para nós não é apenas que nós devemos ir e ensinar, mas ele diz que nós devemos ir e salvar. Nós temos que ir e trazer as pessoas conosco. Era exatamente isso que ele fazia. Eu vou repetir para vocês: se o papel da igreja for apenas pregar, então isso se torna uma coisa muito fácil, porque não há necessidade nem mesmo de nós nos comprometermos. Mas a ordem de Cristo foi: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Bom, lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, lemos: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, há um evangelho, há uma mensagem para ser pregada a todos, indistintamente. E aí o texto continua dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa, portanto, é a primeira mensagem angélica. Na segunda mensagem, nós lemos assim: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição. Lembrando que aqui João está falando de prostituição ou fornicação espiritual e não física. Bom, o terceiro anjo, ele diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, esse também beberá do vinho da fúria ou da ira de Deus sem mistura. Então, na primeira mensagem angélica, nós temos o anjo dizendo: há um evangelho eterno para ser pregado a toda tribo, nação, língua e povo. Ele diz também que é chegada a hora do juízo, portanto devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Na segunda mensagem, ele vai dizer que Babilônia caiu, mas Babilônia tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. E na terceira mensagem, como vimos, ele está dizendo que se alguém adorar a besta, a sua imagem, beberá do vinho da ira de Deus. Ou seja, eles passarão pelo juízo final, que é a condenação. Bom, normalmente nós, quando vamos nos identificar, nos apresentar como adventistas, normalmente as pessoas falam: você é daquela igreja que não come carne de porco? De fato, nós não comemos carne de porco. Mas não porque somos adventistas, e sim porque a palavra de Deus nos diz claramente que nós não devemos nem tocar nesse animal. Depois, as pessoas também nos identificam por sermos a igreja que guarda o sábado. E é muito comum e correto que nós divulguemos o sábado, falamos do sábado, e eu não estou dizendo que devemos deixar de fazer isso, por favor. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser identificados apenas como a igreja que guarda o sábado e que não come carne de porco, porque a nossa mensagem é muito maior. Quando nós lemos as 3 mensagens angélicas, nós vemos que há algo especial para ser pregado. E devemos trazer as pessoas de volta à adoração. Devemos trazer as pessoas de volta a uma entrega e a se comprometerem com o sinal de Deus, rejeitando, portanto, o sinal da besta. Mas eu quero, antes de encerrar essa breve apresentação com vocês, chamar a atenção de vocês para algo muito importante. E eu quero usar o próximo slide e último como link para a nossa próxima aula. Vejam só o que nós encontramos no livro Discípulos Modernos, na página 13. O autor diz assim: os adventistas professam ser a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é uma alegação audaciosa que envolve mais do que simplesmente guardarmos o sábado, mas também deve significar que todos nós, como adventistas, somos obedientes à grande comissão. E a grande comissão diz, vou repetir para vocês: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Bom, em nosso distrito nós sonhamos com o maior número possível de pessoas envolvidas no discipulado. O que nós vemos hoje é um número grande de pessoas que simplesmente
são consumidores dos produtos, colocaremos em aspas aqui, dos produtos da igreja, né? Os sermões, as pregações, a escola sabatina, os programas, os eventos, quando na verdade Jesus chamou a cada um de nós para cumprirmos a grande comissão. Bom, eu espero que você tenha compreendido perfeitamente esta aula de hoje. Na próxima semana vamos entrar em alguns aspectos mais práticos do discipulado, porque o nosso sonho é que até a primavera nós tenhamos uma grande colheita em nosso distrito, não apenas de pessoas que disseram sim a um chamado, mas pessoas que estão dispostas de fato a se entregar e continuar andando com Jesus Cristo para todo o sempre. Deus abençoe você, tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.